Olá, bípedes, tudo bem? Pois bem, quanto tempo, hein? Caramba, a gente passando por esse momento conturbado, mas não perde o foco, não perde o foco, não pode perder o foco, porque justamente esse momento pode te auxiliar a organizar o seu estudo, a traçar uma estratégia bacana ao longo desse nosso período pré-vestibular, beleza? Então vamos lá, galera. Nós vamos a um conteúdo que na verdade a gente já viu no primeiro ano e nós vamos abordar agora no curso no terceiro ano em Física 3, beleza? Então vamos ao diagrama de fases. Cara, o que é isso? Antes da gente abordar o diagrama, a gente tem que lembrar com clareza as transições que nós temos entre os estados da matéria, né? Então vamos nessa. Aqui temos os estados básicos, né? Sólido, líquido e gasoso. O sólido, a gente já discutiu que a galera lá apertada, temos as molequinhas, né? Ou os átomos bem apertadinhos. O líquido já tem uma certa liberdade e o gasoso é aquela liberdade extrema. Você pode se movimentar de fato para qualquer espaço do volume que te é permitido, beleza? Então a gente tem essa característica aqui nesse nosso slide. Então agora vamos à mudança de estado, né? Queremos analisar de sólido para líquido, que chamamos de fusão, de líquido para gasoso, de vaporização. Agora, na nossa volta de gasoso para líquido, chamamos de condensação, e de líquido para sólido, de solidificação. Beleza? E agora, de sólido para gasoso, existe? Existe, chamamos de sublimação. E de gasoso para sólido, também chamamos de sublimação. Temos o que nós chamamos de processo endotérmico, ou seja, você retém calor para que seja aumentada a sua temperatura e propicie a mudança de estado físico. Então, saindo do sólido no sentido do nosso gasoso, acho que é melhor fazer assim, né? Do sólido no sentido do gasoso, nós temos o nosso processo endotérmico, e já do gasoso para o sólido, agora eu acertei, nós temos o sentido exotérmico. O que significa isso? Você tem que liberar energia para que você consiga desenvolver essa mudança de estado, beleza? Pois bem, então agora nós vamos ver como ocorre a mudança de estado. Cara, é muito normal a gente desenvolver os exercícios lá de calorimetria, aí a água ela vai entrar no processo de vaporização a 100 graus Celsius e a água vai desenvolver o processo de fusão a 0 graus Celsius. Isso daí é bem comum, né? É, bem comum, mas cara, é sempre assim? Não. Quando a gente analisa esses exercícios, se você perceber, ele coloca lá uma pressão que é uma pressão constante e é uma pressão geralmente atmosférica, ou seja, ao nível do mar. Será que se eu altero a pressão, eu vou ter uma mudança da minha temperatura de ebulição, por exemplo, da minha temperatura de fusão? Vocês vão perceber que sim. Então, para isso, nós temos uma coisa chamada diagrama de fases. O que é isso? Você vai atrelar a temperatura para desenvolver a mudança de fase, mas também você precisa abordar a pressão. Beleza? Então vamos olhar isso aqui. Se liga, como que é um diagrama de fases? Reparem só, você tem um eixo vertical que é da pressão e um eixo horizontal do seu gráfico que é a temperatura. Esse espaço mais próximo ao eixo da pressão é o estado sólido. Esse intermediário entre essa galera de baixo e esse cara que a gente chamou de sólido, temos o líquido, e aqui nós temos o que chamamos de vapor. Repara que nós temos uma outra área que se chama gás. Por que isso? Vamos analisar. Primeiro vamos ver o que essas linhas querem dizer. Elas falam da transição. Então, por exemplo, a linha 1 a gente chama de curva de fusão, sempre pensando nesse processo de saída do período endotérmico, você ganhando energia para ir para um estado físico à frente. Então, por isso que aqui chamamos de fusão, né? Então, temos do sólido para o líquido a fusão, do líquido para o nosso vapor de vaporização, e nós temos do sólido para o vapor, chamamos de sublimação, né? Então, olha que parada bacana. Então, cada linha dessa tem, ou uma curva dessa, tem um nome. Se você transita aqui, ou seja, se você tem uma temperatura com uma pressão característica, você tem os dois estados físicos podendo ocorrer naturalmente ali naquele momento. Você pode ter, por exemplo, aqui sólido e vapor. Pô, olha, eu nunca vi isso. Eu vou te mostrar daqui a pouco que já viu. Tu já viu esse negócio aí. Então, ó, aqui eu posso ter na minha curva de fusão líquido e sólido.
E a gente já observou isso também. E aqui eu posso ter líquido e vapor. Enfim, são esses caminhos aqui onde eu tenho uma possibilidade de encontrar dois estados físicos ao mesmo tempo, e isso em equilíbrio. Em equilíbrio, né? Agora, e a meiuca aqui? Essa meiuca a gente chama de ponto triplo. O que significa ele? Significa que você pode obter os três estados físicos no mesmo lugar, beleza? Se você reparar, tem aqui uma diferença entre vapor e gás. Porra, como assim? Vapor e gás tem diferença? Tem. A gente tem aqui, ó, esse ponto que a gente chama de ponto crítico. Cara, o que é o ponto crítico? Significa que para temperaturas superiores a essa que se encontra aqui para a direita, você pode fazer o que você quiser em termos de compressão com o seu gás, que ele não retorna para o lado esquerdo do gráfico. O que significa isso? Que a partir desse momento, a partir dessa temperatura do ponto crítico, você sempre vai ter a sua substância como um gás. Sempre, ela não vai retornar. Ao passo que, por exemplo, se eu estou lá com a minha temperatura aqui e o cara no meu estado líquido, né? Aí eu começo a diminuir a pressão, começo a diminuir a pressão, começo a diminuir. Se eu só diminuo a pressão e manter a temperatura, eu posso de fato sair do líquido e passar para o vapor, beleza? Aí eu reduzo drasticamente a temperatura, eu posso ir para o líquido e depois o sólido. Enfim, desse lado eu consigo transitar, mudando temperatura e pressão. Desse aqui não, se eu ultrapasso essa linha, eu só tenho gás. Então vamos analisar agora as características dessa curva, por que a gente tem essas características de uma curvinha inclinada desse tipo, beleza? Então vamos embora, galera. Vamos ver agora uma substância parecida com dióxido de carbono, né? O famoso CO2. Por que a gente vai vê-la? Por dois motivos. O primeiro eu já vou dar o spoiler, é porque a maioria das substâncias são parecidas com ela, então isso é bem de boa para a gente. E o que vai alterar em relação às outras que nós vamos ver é a curva de fusão. Então vamos perceber aqui, ó. Eu tenho a minha curva de sublimação, eu tenho a minha curva de vaporização, eu tenho a minha curva de fusão, né? Tenho sólido, líquido, vapor, né? A curva de sublimação, curva de fusão, curva de vaporização, o nosso famoso ponto triplo, né? Ali o nosso ponto crítico. Repara uma coisa, em todas essas curvas, o que eu digo aqui? Repara só, vamos supor, eu estou aqui nesse momento, olhando essa curva, correto? Aí eu quero sair, por exemplo, de sólido e ir para vapor. Show? O que acontece? Se eu quero ir de sólido indo para vapor, eu aumentando a temperatura, beleza, eu vou, né? Só que repara, quando eu aumento a pressão, olha lá, ó, a elevação da pressão faz com que a temperatura para essa sublimação ela aumente. Perceberam? Então, estou aqui, né? Então, vamos supor, nesse ponto aqui, eu tenho uma temperatura, sei lá, não vou falar agora do dióxido de carbono, de uma substância qualquer, né? Sei lá, menos 150 graus Celsius, estou aqui, né? E eu estou com uma pressão, por exemplo, pressão atmosférica, né? Aí, o que acontece? Se eu aumento a pressão, necessariamente, se você reparar, a temperatura agora, para que ocorra essa mudança de estado físico, é maior. Por quê? Porque pressão é compactar, cara. Você está compactando lá o teu sólido. Ou seja, você está limitando a possibilidade de liberdade. E ir para um outro estado físico é ter uma nova liberdade. Então, quando você aumenta a pressão, a tua substância precisa de mais energia para vencer essa compactação que você faz. Logo, você tem que ter uma temperatura maior. Então, por isso que aqui, ó, na curva de sublimação, quanto maior o aumento da pressão, a temperatura para que ocorra a sublimação também aumenta. Beleza? Repara que na fusão, saindo do sólido para o líquido também, porque usa-se esse mesmo princípio. Se você aumenta a sua pressão, você compacta mais. Você compactando mais, você precisa de maior temperatura, maior agitação molecular, para que você consiga passar para um outro estado, ou seja, passar por uma nova configuração quanto matéria, saindo do sólido e aqui nesse caso indo para o líquido. E no vapor, a mesma história. Então, se você aumenta a pressão, você precisa de mais temperatura para vencer e passar de fato para o outro lado. Então, o que a gente conclui? Nessas substâncias, o aumento da nossa pressão
faz com que seja necessário o aumento da temperatura para que ocorra a nossa mudança de estado físico, beleza? E agora, por que tu botou esse negócio aí, né, de dióxido de carbono? Que parada é essa, né? Olha essas temperaturas aqui, olha esses valores, né? A gente tem, ó, o ponto triplo, que ele é bem interessante. A partir dele que a gente tem a noção da existência do líquido. Ah, é? É. Cara, se tu tem uma pressão aqui, ó, inferior ao ponto triplo, que nesse caso, repara como ela é do nosso dióxido de carbono, ela é 5 atm. O que significa isso? Significa que você não vai encontrar esse ser, ou seja, essa nossa substância, no meio ambiente. Ah, é. Cara, tu tem aqui ao nível do mar 1 atm. Repara, aqui são 5 atms. Significa o quê? Que o nosso estado natural se encontra aqui. Ah, então quer dizer que eu tenho que observar a sublimação desse cara? Tem, e a gente observa. É esse que aqui que é o que a gente chama de gelo seco. Ah, já viu aquele negócio para fazer um efeito, não sei o quê? Então você pega, ou para você resfriar algo, você vai lá e joga um monte de gelo seco. Então o que é o gelo seco? É justamente o nosso dióxido de carbono a uma temperatura baixa, né, inferior aqui a nosso menos 56,6 graus Celsius, a galera bem resfriada, né? E o que acontece? O cara vai aumentando a temperatura, ele passa dessa curvinha, logo ele sublima, ele já sai direto do sólido e vai para o estado de vapor. E repara que o ponto crítico dele é de uma temperatura que, poxa, em Bangu é difícil a gente conseguir. Geralmente a gente consegue temperaturas muito superiores a essa. Então em Bangu você só vai encontrar o cara como gás. Beleza?